tarde. Nosso assunto aqui agora é classe social. A que classe social você pertence? Nós vamos aqui fazer um trabalho da aula de sociologia, né, seria a ciência que se preocuparia mais em trazer esse foco. Mas nós precisamos falar desse assunto porque ele é importante para o nosso propósito. O que é uma classe social? É um grupo de pessoas que têm status social similar, né? Depois você vai entender melhor isso aí. Vamos um pouquinho lá para a história, né? Vamos falar da Índia, por exemplo. A Índia que tem 1,2 bilhões de pessoas, ou seja, o que ela tem excedente de 1 bilhão, nós temos de habitante aqui no Brasil, né? Então a gente de certa forma, vive bem folgado aqui nesse aspecto de espaço, né? Então, como é que é lá na Índia? Lá é um sistema de casta. Então nós temos lá 4 castas, por exemplo. E não há possibilidade de uma mobilidade. Por quê? Qual é a base disso aí? Religião e hereditariedade. Ou seja, se você nasceu numa casta, você faz parte daquela casta, seu filho vai fazer parte daquela casta e tal. Então, o governo até por volta de 1951, mais ou menos, ele fez lá um decreto lá proibindo esse tipo de divisão e tal. Só que se sabe que hoje acontece, é normal. Então tem lá as castas lá. Também aconteceu outra situação, no caso da industrialização, aumentou-se muito o número de castas. E também outra coisa que está acontecendo é que esse pessoal mais novo, essa geração mais nova, ela não leva muito isso assim, não passou muito bem não por ela, né? Ela acaba assim um casando com outro de outra casta e tal, então uma certa mistura, mas, né, existe aquela questão do conservadorismo, tradicionalismo e tal, então existe sim, né, essas classes divididas em castas. No caso da Europa, falando da história aqui na Europa, nós temos lá o estiamento, quer dizer, quem tinha muita terra era conhecido como senhor feudal. Esse senhor feudal, ele era o topo lá da pirâmide, né? Aí depois vinha o clero, o alto clero, o baixo clero. Aí mais para baixo vinha uma outra classe também privilegiada, né? E depois vinha a base da pirâmide, que eram os servos. Os servos é aqueles que não tinham terra. Então, na verdade, qual era a base aí? Né? A base era a terra, né? Terra, se fala hereditariedade, ou seja, passava de pai para filho. Mas esse senhor feudal, ele tinha também o poder de dar terra para alguém, para que esse alguém fosse aliado seu e por aí afora, né? Esse alguém se tornava vassalo, né, dele e tal. Então havia esse tipo de coisa. E na sociedade de classe, nós já estamos falando aqui do capitalismo, né? O capitalismo, ele mede o quê? Ele mede a riqueza, né? Então, mede a riqueza. No caso da Europa, ali não havia muita mobilidade. Havia mobilidade sim, mas não havia tanto. Mas no caso do capitalismo, há uma alta mobilidade, né? No caso do capitalismo. Então, nós precisamos entender aí essa questão de classe social sob dois pontos de vista. Um ponto de vista de Marx, né? Que ele via a classe social como bidimensional, ou seja, ele via o poderoso e o proletariado, né? Quer dizer, o rico e o pobre. Então, quer dizer, era a visão que ele tinha. Já Max Weber, ele já via diferente. Ele via 3 dimensões. Uma econômica, que falava da renda, a social, que falava de prestígio, e a política, que falava de poder. Então, vamos observar que se você tem aqui um político, ele tem poder. Não necessariamente, economicamente, ele tem uma grande renda. Também socialmente ele tem prestígio ou não, depende, né? Isso aí tudo depende. Mas vamos então agora falar de classe social, como nós conhecemos aqui no Brasil, e usar a nossa linguagem. Então, você já ouviu falar classe A, B, C, D e E. Então,
qual classe a classe que você pertence. Ora, gente, nós estamos sempre querendo subir com isso aí, né? Eu, você, nós estamos querendo melhorar essa situação. E de qual classe você pertence? Aqui no Brasil, apesar de existir isso aí, você ir na literatura e achar lá que quem ganha de tanta, tanta é classe E, de tanta, tanta é classe D, de tanta é classe C e tal. Provavelmente você vai olhar lá e você vai ver que você é no mínimo classe C, né? Mas é um negócio assim que fica meio difícil definir. Mas tá, o que mostra essa questão aqui do capitalismo? A concentração de renda, que é muita, né? Por exemplo, é, vocês acham que quantos por cento da população faz parte da classe A? 1%. E olhe lá, né? Se for refazer a conta, talvez até menos, né? Mas 1%, a grande maioria é D e E, né? A grande maioria. Classe C, que é a classe média, né? D, que seria uma classe média alta, né? Diríamos assim. Isso aí já são minorias, né? Então, nós temos que ver o seguinte: cometemos erros e está preocupado em subir de classe. Ora, o grande acerto não é você fazer o seu equilíbrio econômico financeiro, é você administrar bem suas finanças. Uma vez bem administrado, essa ascensão ela acontece, ela é possível, porque você fica quando você passa a fazer essa administração, você não está preocupado, eu tenho aqui, vou comprar um carro, né, para todo mundo achar que eu sou dentro da classe, vou botar um relógio caro no braço para todo mundo achar e tal. Porque é justamente isso que acontece. Quando você tem esse desejo de ascensão, você pode antecipar as coisas. Quando você se controla financeiramente, isso vai acontecendo. Olha, eu tive um amigo argentino, que ele me disse uma coisa muito interessante, né? Estávamos embarcados numa sonda, ele é engenheiro argentino, e ele falou assim: sério, vou te dar um conselho. Não tenha piscina na sua casa. Eu falei, mas por que eu não vou ter uma piscina na minha casa? Porque dá um trabalho. Eu falei assim, mas não é porque você gasta muito, não? Você é meio miserável? Ele falou, não, realmente gasta um pouquinho. Mas dá muito trabalho. Faz o seguinte, arruma um amigo que tem piscina e vai na casa dele. Então observe que o camarada, né, acendeu, fez lá a piscina na sua casa e estava arrependido. Né? Então eu também, assim, eu estou meio que pensando igual ele, né? Eu não vou querer piscina na minha casa não, prefiro arrumar um amigo que tem a piscina para ir na casa dele, né? Usufruir da piscina. Então, gente, a gente tem que ter cuidado, porque certas coisas não vale a pena. E vou dizer uma coisa para vocês, às vezes o camarada que já ascendeu, está lá na classe A, está lá em cima, ele tem os hábitos mais simples que você possa imaginar. Por exemplo, vou dar um exemplo. Se ele na infância ele comeu muito arroz, feijão e ovo, né? Você vai surpreender. Ele milionário hoje comendo arroz, feijão e ovo. Né? Muitas vezes, né? Come o bife, a lagosta, mas de vez em quando ele tem que voltar lá naquele pratinho de arroz, feijão e ovo porque ele gosta daquilo. Então é o seguinte, não se preocupe com a classe social que você pertence. Preocupe-se em fazer o seu equilíbrio financeiro e as coisas vão acontecer com você. Um grande abraço para você, que Deus te abençoe.